Caso Raíssa. Perguntas que a polícia ainda... Eu e o Renato Lombardi. Renato, por favor. Estamos sendo, assim, muito, mas muito questionados. Mas como que se um... Bom dia. Como que se é um crime infantil e não tem outras pessoas, até agora a polícia não tem a certeza. O menino de 12 anos agiu sozinho? Foi ajudado, sim ou não, por outro adulto? Por que essa, não digo demora, mas por que em uma semana já a polícia não tem essa informação? Como que a menina realmente foi morta? Né? Por que foi assassinada? O balanço geral, Renato, voltou à cena do crime. E conversou com vizinhos. Hoje nós vamos receber aqui uma perita criminal e saber, Renato, principalmente a quantas anda a investigação policial. Olha, Geraldo, eu tive acesso às fotos do local do crime, às fotos feitas pela perícia técnica, e eu, depois de ver essas fotos, eu passei a me questionar também a respeito da autoria. Por que, Renato? Porque, a não ser que ele explique em detalhes, com mais detalhes, porque já explicou, depois desmentiu, depois explicou, depois desmentiu, esse garoto de 12 anos, ele não teria condições de encostar aquela menina de 9 anos, que aparentava ter uns 12, 13 anos. Ela é mais alta, a estatura é mais alta do que ele? É mais alta do que... Praticamente, ou então é quase igual. Ele não teria força de encostar essa garota na árvore, de passar um cordão no pescoço, enquanto ela ficasse imóvel. Pelo menos, é uma pena que não dá para ver, não é que é uma pena. A foto é muito... Sim, não temos condições de... Não, sem chance. Mas a foto revela o quê? Quando você viu a foto, ela revelou o quê de cara para você, Então, Renato? a foto revela que eu acho que esse garoto sozinho não tinha condição de fazer isso. Renato, para você falar isso, já te conheço há anos. Pelo posicionamento do corpo, pela foto... Sim. Bem, nós vamos debater tudo isso daí e o Balanço Geral voltou à cena do crime. Qual foi o repórter que esteve lá, por favor, Rafael Pirantunes? Agora, 11 horas e 56 minutos, 11h56. Essa aí é uma imagem antiga, ok, mas tem novas imagens, tá? A Miriê foi ao local do crime e também a Beatriz, foi isso? E a Priscila Doroche. Ok, as duas foram até o local do crime e vão trazer mais informações, nós vamos debater. O Renato Lombardi ontem recebeu as fotos da Raíssa, do local do crime. E essa foto revela, para quem é perito, para um delegado e para um experiente jornalista policial, o posicionamento do corpo da menina revela, sim, uma grande, mas uma enorme possibilidade. Enorme! Talvez até o... Porque hoje a polícia, antigamente a polícia falava muito. Hoje o silêncio da polícia significa trabalho. É ou não é, Renato? Exatamente isso. A polícia hoje, ela dá informações a partir do instante que ela tem absoluta certeza do que realmente pode ter acontecido. Porque se a polícia vai falar agora, pode até atrapalhar. Mas o silêncio da polícia, muitas vezes, sim, é o trabalho. Mas o Renato vai falar o que ele achou dessas fotos e se essas fotos realmente apontam a possibilidade de uma pessoa ter ajudado esse menino, ou outras pessoas no local do crime. Então, daqui a pouco, o Renato Lombardi comenta junto com a gente e a Miriê direto lá do DHPP. A Miriê já está ao vivo lá no DHPP. Já está aqui, por favor, a Miriê. Bem, o caso Raíssa. Perguntas que a polícia ainda não sabe responder. O menino de 12 anos agiu sozinho ou foi ajudado, Renato e Geraldo, por um adulto? Como que de verdade a menina foi morta? Por que Raíssa? Qual o motivo da agressão e da morte dela? Os requintes de crueldade encontrado pelos peritos. Atenção, o Balanço Geral, novas cenas do crime. Nós voltamos ao local do crime. O Balanço Geral conversou com vizinhos e hoje vamos receber aqui no estúdio uma especialista em perita criminal, tá? Em perícia criminal. Raíssa, levada durante uma festa e morta no Parque Anhanguera. Miriê Gervásio, em frente ao DHPP. Oi, Miriê, boa tarde.
Olá, Geraldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. 5 dias depois de Raíssa ter sido encontrada morta, o crime ainda precisa ser desvendado. Existem muitas perguntas, Geraldo, que ainda não foram respondidas. E a principal e primeira delas é se esse garoto de 12 anos agiu sozinho. Ele mudou a versão inúmeras vezes e agora, no último depoimento, ele coloca um homem na cena do crime. E, por enquanto, a polícia não conseguiu encontrar esse homem. Não tem indícios que um adulto tenha participado do crime, Geraldo. Meri, nós vamos voltar daqui a pouco. Esse é o local onde está o adolescente? Ou é o parque? Ou é a escola? É a escola onde ocorreu o crime. Ok, a escola. Que ele conhecia muito bem, muito. Bem, a gente já vai entrar no caso. O Balanço Geral voltou ao local do crime, mas agora. Presta atenção no que o Renato Lombardi vai falar, gente. Ontem à tarde... mas como que vocês têm acesso? O Renato também está apurando esse caso. Já se passaram 5 dias desde que a menina de 9 anos foi tirada da escola. A notícia, ela balançou aqui em primeira mão no balanço. Foi levada até o parque, bem, vocês sabem, brutalmente assassinada. Ontem, essa foto chegou para o Renato Lombardi, a foto do local do crime. Essa foto, sim, revela muita coisa. Renato, quantas fotos foram mostradas que você teve acesso? 5 fotos. Do local do crime? Do local do crime, do corpo da menina. Analisando essas fotos, quais são os pontos que você pode apontar e que certamente a polícia também caminha nessa linha, porque o local do crime, como nós sabemos, ele aponta muita coisa. Geraldo, eu conheço o delegado que está investigando isso, que é o Marturano, conheço ele há 30 anos, ele é um delegado meticuloso, ponderado, se chocou exatamente com o que ele viu, como eu me choquei com o que eu vi. Porque até então, nós tínhamos as informações da polícia, da nossa repórter, da Merier, do local do crime, as informações, uma imagem, mas eu não tinha visto essas fotos que eu vi ontem. São fotos que estão anexadas no inquérito policial. E aí, ontem eu cheguei a quase a dizer que eu tinha certeza absoluta de tudo que tinha acontecido, que eu achava que só o menino é que tinha participado. Hoje, vendo essas fotos ontem à noite, eu já fico em dúvida para saber se só ele participou dessa morte. Então, agora a pergunta direta. Se você está chegando a essa, né? Se você tem agora essa linha de raciocínio, por quê? Pelo posicionamento do corpo da menina e como estava. Na foto mostra o quê? Então, a foto mostra o corpo da menina, né? O rosto desfigurado foi coberto por uma parte do cabelo da garota. Ela está na árvore, encostada, uma árvore, o corpo encostado. Por que eu digo que ele possa ter tido, o menino possa ter tido a ajuda de alguém? Porque, a não ser que ele tivesse domínio completo dessa garota e dissesse para ela, encosta na árvore, fica aí, não se mexe. E ela teria encostado aqui e ele foi por trás e tentou. Mas se ele tentasse asfixiá-la por trás, ela teria reagido, ela teria se mexido. Não. Bem, olha, Lombardi, só chegando com a informação, o Rafael está falando, daqui a pouco nós vamos ter uma arte, obrigado equipe, nós vamos ter uma arte para você falar. Mas só para, vamos lá, Renato, por favor, vem cá. Aqui, por exemplo, aqui é o tronco da árvore, perfeito? Exatamente. Tá. Só árvore, não tem nem barranco. A gente imaginava antes que tinha barranco, não tem barranco. Tá. Só então, árvore. Então a árvore aqui. Tá. O corpo dela? Ela está aqui, exatamente aqui. aqui. As pernas um pouquinho só dobrada. Assim? É isso, é exatamente isso. E onde estava amarrada? No pescoço aqui, o pescoço está com o pescoço aqui, ela está encostada. Era corda ou é o que é encostada? Não dá, é imperceptível ali porque a foto está um pouco de longe, porque a perícia deve ter feito fotos mais próximas ainda. Certeza. Exatamente isso. Por isso que me chama a atenção, porque assim, vou repetir aqui, a não ser que o garoto tivesse um pleno domínio da menina e dissesse assim, não se mexa, fica aí. Aí ele vai por trás, depois que ele passa esse cordão aqui, aí ele pega um graveto, como ele contou na polícia, que ele pegou um graveto e começou... a espetar a menina. Exatamente isso. Existe uma coisa que a perícia, os peritos que nos assistem sabem, porque minutos depois olha, essa aqui é a árvore. Isso, obrigado, Caio. Qual dessas árvores aqui, Caio? Por favor, me oriente aqui, ô Lombardi. Deve ser essa aqui. Me passa essa daqui, ó. Essa daqui, pode aproximar o nosso câmera, por favor, aqui, ó. Telespectador, esta aqui é a árvore aonde foi localizado. Agora ela está encostada aqui. E ela estava aqui. Por favor, Lombardi. É em pé.
Então, a partir do instante em que ela ficou encostada, ela estava sendo segura aqui por um laço, um lacinho. Aqui. Laço fino ou um laço grosso? Eu não consegui ver porque não dá, mas a perícia, quando esteve no local, ela fez fotos aproximadas. Essas fotos eu não vi. O corpo, assim, não havia ainda, óbvio, quando ocorreu o crime, a rigidez cadavérica não tinha ocorrido, perfeito. Minutos depois, o que é a rigidez cadavérica, Geraldo? É que quando nós morremos, o nosso corpo, pelo sangue, ele sofre uma rigidez. Ele fica mais pesado, é isso, Lombardi? Pelo que a perícia diz, exatamente isso. Fica muito mais pesado e não tinha como esse garoto ter matado essa menina num outro lugar, segurado, levado o corpo e colocado aqui em pé, que não tem como. E um detalhe muito importante a respeito dessa situação é que ela está com aquela roupa que a gente viu naquela imagem que ele está vendendo. Isso que eu ia te perguntar, ela está na foto que você viu, Renato? A foto, ela andando com o menino, por favor, Rafael Pera, a foto a caminho da morte, o trajeto da morte. Então, é uma roupa vermelha que ela está. É a mesma roupa? É a mesma roupa. É a mesma roupa e a partir dessa foto que eu vi, pode ser que eu esteja muito enganado, mas eu excluo completamente qualquer tipo de tentativa de abuso sexual. Porque não tem, a roupa estava certinha. É um shortinho pequeno, é um conjuntinho vermelho. Certinho. Mas a gente não tem noção ainda do que foi feito da necrópsia do Instituto Médico Legal, mas a impressão que me dá, e olha, eu já vi muita gente para dizer, mas eu faz muitos anos que eu deixei de acompanhar essas coisas, eu não gosto de ver isso, mas... Também. Eu tinha dúvidas a respeito. A partir do instante em que eu vi essas fotos, eu comecei a interrogação a respeito. O Renato falou uma coisa curiosa. A Record em 2007 me contratou por isso. Eu fui 24 anos repórter policial. Mas depois que você vai ficando mais velho e você sai dessa, né, deixa de ir nos locais de crime, obviamente você fica mais sensível e alguns crimes são muito mais, finalmente envolvendo uma criança. É o VT agora da volta do local do crime, ô Rafael? É isso que nós vamos ver agora? Bem, alguns temas ainda e alguns pontos precisam ser esclarecidos pela polícia. Esse menino agiu sozinho, como disse o Renato, contou com a ajuda de uma pessoa, ele assistiu o crime, ele participou, teve um adulto, duas ou mais pessoas, e o motivo de tanta selvageria, quer dizer, não vamos aqui entrar nos detalhes, mas a arma, fora ter asfixiado, acredito, a garota, também de ter espetado, judiado da menina. Graveto, tá maldade pura. Maldade pura. Maldade pura. Pura. Vamos acompanhar e depois a reportagem também, a volta ao local do crime. Balança. A cada depoimento, o principal suspeito do crime muda a própria versão sobre o que aconteceu. Quem matou Raíssa? Será que um menino de 12 anos, franzino, com o corpo de uma criança, seria capaz de cometer um assassinato sozinho? Ele é franzino, mas a vegetação, o terreno, o relevo do terreno não pode dizer que não há condições de se fazer isso. No último depoimento que prestou aos promotores da Vara da Infância e Juventude, o garoto negou que seja o responsável pelo assassinato da garota Raíssa. O menino disse apenas que presenciou o crime. O responsável pela morte, segundo o menino, teria sido um homem tatuado que estava de bicicleta e que abordou a garotinha a caminho do parque. Por telefone, a mãe do menino deu uma versão parecida. Não, ele não me contou que tinha matado. Ele apenas falou que tinha presenciado. Ele contou que presenciou? Sim. E aí, a sua atitude foi de fazer o quê? Eu fui para a delegacia, porque o pessoal do parque tinha trago eles na minha casa. Num primeiro momento, o menino já tinha confessado à polícia que agiu sozinho. Ele, inclusive, deu detalhes de como tudo aconteceu. Ele começou a agredir a menina antes, levou até a árvore, empurrou e, segundo ele, fez o laço no pescoço dela. O delegado que investiga o caso não descarta a participação de um adulto, mas aguarda o resultado dos laudos periciais. Não descartamos nenhuma outra informação. Nós estamos trabalhando sem descartar qualquer outra possibilidade. Por que Raíssa foi morta?
Por que o garoto machucaria uma criança tão indefesa e que confiava tanto nele? Quando foi questionado, o menino ficou calado. Qual foi a arma usada no crime? O garoto teria dito que usou um galho de árvore para ferir Raíssa, mas a perícia não encontrou um pedaço de madeira que seja compatível com os ferimentos. O corpo foi encontrado amarrado numa árvore pelo pescoço, com um pedaço de tecido. Os objetos, né, sacola, o saco plástico, os objetos estavam próximos dela, uns 10 a 15 metros dela. Como Raíssa morreu? Raíssa morreu por asfixia ou por conta das agressões. Ela estava com o corpo bastante machucado, ferimentos no rosto e nos ombros. Mas só os laudos do Instituto Médico Legal vão esclarecer a causa. Acharam alguma coisa próxima ao corpo que pode ter sido a arma do crime? Que eu tenha conhecimento, não. Como Raíssa foi levada até o parque? Às 12h25, o menino é flagrado por uma câmera de segurança a caminho do parque. Ele e Raíssa saíram da escola onde acontecia a festa e percorreram a pé em torno de 2,5 km. Um trajeto que o garoto chegou a dizer que fez em 20 minutos. O que estaria por trás de um crime tão brutal contra uma menina de 9 anos autista? Maldade? Vingança? Por que Raíssa morreu? Eu estou procurando uma pessoa. Por favor, de repente ela pode estar me vendo. Me dá a imagem da Raíssa e do menino. A imagem caminhando. A imagem caminhando. Pode tirar o GC para mim, por favor, Rafa? Tem esse senhor que aparece aí, não tem? Essa sombra aí, esse senhor? É um bar ali. É um bar. Eu gostaria muito de conversar com este homem que aparece agora. Vocês estão vendo uma cabeça, agora ele vai aparecer mais, quer ver? Eu gostaria muito de conversar com esse homem que está aparecendo. É um bar aí, né? Esse homem que está aí, não percebe nada. Tá aí, ó. Tá vendo? Mas eu queria... Você sabe quem é esse homem que... Ou você é essa pessoa que estava no bar e viu... Ô, Geraldo, sou eu esse cara que viu aí o menino aí. Tô me reconhecendo. Entra em contato com a gente aqui. Duro que a gente não pode passar telefone aqui, que é uma loucura. Como a gente faz, Rafael, para ele entrar em contato, para ele achar a gente? Como que faz? Como que faz, Caio? Manda um zap, teu zap do balanço. Boa. Que ele, de repente ele pode falar alguma coisa, Renato? E avisá-lo que não vai acontecer nada para ele, ele só vai esclarecer uma série de dúvidas. Não, eu quero perguntar para ele se ele percebeu alguma coisa, se ele notou. Porque se eu visse essas duas crianças andando com a mão dadas, eu diria que são irmãos e que estão indo para casa. Olha, tá aí o nosso telefone, o nosso zap. Eu quero... Senhor, é só para perguntar se o senhor deve ter visto alguma coisa, nada além, tá? 99789-7777. 99789-7777. Renato. E ele pode esclarecer, sabe por quê? Vamos dizer que ele observou os dois caminhando. Aí ele vai, porque eu vi uma outra imagem, inclusive, tem os dois de costas andando. Ele pode dizer se tem alguém que passou de bicicleta ali depois, porque as imagens não mostram. Ou na frente, se chegou alguém. Isso, e os encontrou e continuou com eles até o parque. Perfeito, Lombardi. Então, olha, o cidadão vai ajudar e muito a esclarecer uma série de coisas. Ou então, fica exatamente nisso. Entre em contato com a gente, por favor, meu senhor. Gostaria muito, eu e o Renato, a gente gostaria de conversar com o senhor. Bem, olha, por favor, a perita aqui com a gente, aqui no estúdio vai estar aqui a presidente da Associação dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo, a dona Maria do Rosário Serafim, que também pode aí nos ajudar. Como vai a senhora? Quanto tempo que eu não a via? Bastante por favor. tempo. Desde o caso Nardoni, né? Foi, a última vez que eu a vi foi do caso Nardoni. Tudo bem? Muito bem. Renato. Como vai? Maria do Rosário, olha só, essa arte que nós fizemos aqui, apenas uma coisa, tá, Renato? Para nós não passarmos informação errada para o telespectador. A arte, por favor, balança a arte aqui. Vocês vão ver uma coisa. As mãos da garota, só pra gente não passar a informação errada. Na arte aqui, as mãos da menina tá para trás, mas elas estavam para frente, né, Renato? Isso. É isso? Isso. Tá. Maria do Rosário, a minha primeira pergunta, depois o Lombardi segue com a senhora. Não era uma corda, porque uma corda consegue segurar um corpo, até de um adulto. Corda, pela força. Não era uma corda. Ou era um lenço, era um pano, né? O posicionamento do corpo dessa menina, pela sua análise como perita, que já teve em tantos casos, a forma com que o corpo estava, do jeito que estava naquele local, pode apontar e levar a investigação para qual rumo?
Olha, na minha visão, é improvável que um garoto de 12 anos, praticamente da altura da menina, é uma cabeça mais alta que a menina, tenha força para fazer tudo isso. E essa posição, ela está encostada, e ela deve ter sido encostada ali, não por ele ter levado, porque ele teria força para arrastar a menina, ou então dizer a ela, fique imóvel, por qualquer motivo, e depois ter asfixiado. Renato. Você chegou a ver as fotos? Vi. Viu as fotos? Vi as fotos. Vamos analisar foto por foto. Uma foto de frente, que tem a perícia que fez essas fotos estão no inquérito, e do lado. Fala um pouco das fotos. As fotos mostram claramente que a menina não está pendurada, ela está recostada. Isso é muito importante. Olha, a senhora pode repetir, por favor? Telespectador, olha que importantíssimo isso. O Renato falou, a primeira foto. Então, a senhora está supondo isso ou é claro? Não, eu estou supondo pelas fotos, porque as fotos que eu vi é o conhecimento que nós temos. Nós não estamos dentro do caso. Sim. Nós estamos observando o caso. Sim. Tanto eu como o doutor Renato também deve estar observando o caso. Então, a menina está recostada, ela não está pendurada. Porque quando fica, explica um pouco, quando fica pendurada, o corpo fica de uma outra maneira. Fica até suspenso. Isso. Não tem sustentação, ela está com os pezinhos até tocando o chão, se não me engano, pelas fotos. Quer dizer, no fundo, essa parte que pega o pescoço só segurou o corpo dela, então. Só segurou. Não foi a causa de enforcamento ou estrangulamento por ter essa corda no pescoço, na minha opinião. Agora, outro detalhe da foto. A foto, o rosto da garota está desfigurado, porque tem os cabelos em frente. E tem alguns respingos aqui de sangue. Isso teria sido feito exatamente quando? Na sua opinião, esse sangue? Esse sangue, ela deve ter sido agredida, certo? Então, ou sei lá, por algum motivo deve ser agredida. O rapazinho disse que pegou um graveto, espetou. Pode ter sido, mas o que eu entendo, o que me parece é que ele presenciou tudo isso e passou para ele a culpa. Mas existiria uma outra pessoa? Uma outra pessoa. Um detalhe importante que eu observei ali, e você deve ter observado também na fotografia, porque como os laudos periciais não estão prontos, a necropsia não foi feita, ainda não se sabe se essa menina foi vítima de abuso ou não. Mas pela roupa, pelo conjunto ali, qual é a sua opinião a respeito disso? Não, ela estava completamente... bem vestida. Composta. Ela estava composta. Eu não vi, porque um abusador, alguém, teria rasgado a roupa, levantado... Ou a roupa estaria... as vestes íntimas estariam do lado do corpo. Ou ela estaria descomposta. Eu tenho a impressão que, como ela era autista, ela deve ter travado e gritado e tudo mais, o que não deu para que isso se consumasse. Tinha marcas tinha hematomas pelo corpo, de soco... ou marcas não dá para ver ali, né? Não dá para ver. Não, pela foto não dá para ver. Isso é o exame do Instituto Médico Legal que fará com muita propriedade. Mas não dá para ver se tinha alguma outra, que nós estamos nos baseando em fotos. Certo. Renato e Maria do Rosário, quais são os pontos? Olha, isso que o Renato falou desde o começo, falou, Geraldo, as coisas mudam agora de lugar e de raciocínio, porque essas fotos, sim, elas apontam que pode ter, sim, tido a ajuda de um participante, de uma segunda pessoa no local do crime. Para você que está chegando agora, o Renato vai falar... Foram quantas fotos, Renato, para quem está chegando agora? 5 fotos. 5 fotos. Vamos lá, as fotos. 5 fotos. Uma de frente, não é? Feita pela perícia, são fotos da perícia que estão no laudo. No inquérito policial, feita uma de frente, outras 2 de lado. Até então nós falávamos que havia um possível barranco. Não, essa é a árvore, é exatamente como a arte aqui. É só uma árvore e próximo tem uma outra árvore, mas ela estava na maior. É uma árvore mais larga. Então 2 de lado, 3 de lado e 2 de frente. Olha a foto agora, as fotos originais. Caio, por favor, as fotos do local do crime. E tem uma reportagem agora, os nossos repórteres voltaram ao local do crime, tá? Essa é a imagem. Coloca na tela para mim, por favor, aqui, no nosso telão. Balanço do nosso telão.
Isso aqui é o ó. local. Vamos lá. São as árvores, o local original. Vamos lá, Renato, por favor. Ela pra estaria voltar. nessa árvore aqui, em pé nessa árvore. Isso que me chama a atenção, Maria do Rosário, a garota estava em pé aqui, não é? É o suficiente apenas o laço que foi colocado no pescoço dela para segurar o corpo? Como que segurou um laço tão fino que se Segurar. acorda? Segura. Mas talvez ela esteja... Veja bem que a árvore tem uma curvatura. Sim. Se o corpo dela estivesse encostado nessa curvatura e os pezinhos estavam amparados aqui, ela não escorregaria. Mas no caso, ela estava... A foto, Renato, mostra Que ela o está joelho... então, que ela está encostada aqui, mas o joelho um pouquinho só para... É um pouquinho flexionado. É um muito pouco flexionado. É o como joelho. se ela estivesse sentando e recostando na árvore. Exatamente isso. Então, isso que me chama a atenção, no seu trabalho de tantos e tantos anos, com locais, porque muitas vezes eu sempre ouvi falar assim, ó, o corpo fala, né? O corpo fala. É verdade. Esse corpo, ele fala alguma coisa no seu modo de ver como perita criminal? Olha, esse corpo, na posição que se encontrava, ele fala que ele foi colocado ali. Ele foi colocado Mas quem ali. colocou tinha E força. por isso que eu penso que não tenha sido um menino. Como ele teria força para colocar um corpo naquela posição? E a senhora acredita que o local do crime, asfixiada, enfim, e a tortura que a menina sofreu, foi nesse local? Eu penso que deve ter sido um pouco antes. Por quê? Há vestígios de sangramento na folhagem. Tem vestígio. Há vestígio cerca de 1 metro, 1,5 metro, tem Exatamente. vestígio. E quando existe esse sangramento, aí a menina foi levada lá sangrando, que o sangue não ia sair de lá para se derramar. Mas então a menina foi levada para lá Porque o couro, sangrando. a roupa, tem os respingos de sangue na roupa. E como a roupa é vermelha, não dá para se notar, mas o exame que deve ser feito pela perícia, eles vão ver o que tem naquele sangue. Talvez eles façam um exame de DNA, se é só da menina Que é e do interessante, rapaz, muito. ou se tem uma terceira pessoa. Se aquilo não for compatível com o sangue dos dois, deve ter uma terceira pessoa. Geraldo, deixa eu só falar um detalhezinho. Muita gente em casa está se questionando, né? Por que nós estamos entrando nesse detalhe? Não, nós estamos querendo entender as perguntas que as pessoas em casa também estão querendo fazer. E às vezes as perguntas, aliás, que a polícia trabalha, que o investigador trabalha. Que ninguém está Sim. se aprofundando em nada porque nós sentimos um pra não. A gente jeito quer nenhum. exatamente É o esclarecer. esclarecimento. Isso. E é o dever do jornalismo. E outra, a marca do jornalismo, Record, sempre foi essa. Sempre foi. Não é um jornalismo passivo de simplesmente... A gente se aprofunda para exatamente receber exatamente uma resposta. Nós todos queremos saber. Todos que estão em casa querem saber por que essa menina foi morta. E eu só quero dizer, assim, eu trabalhei no Instituto Médico Legal Edson Pereira há muito tempo, e no de Campinas, e no cemitério lá do Parque Gramado Americano há muito tempo. Como agente funerário, depois na minha carreira do início do repórter. O que o Renato falou, você fala, mas como assim? Nossa, que besteira que o Renato falou, o corpo fala. Calma, que os policiais sabem o que é. É que quando tem lá o cadáver, o perito, né, o auxiliar de necrópsia, o médico legista, eles conseguem ver o corpo, mostra para o legista, mostra para o auxiliar, para os peritos, através, e a senhora pode falar, através das marcas, o que realmente aconteceu, se teve agressão, se o corpo ficou muito tempo em poder dos criminosos, há quanto tempo estava no local do crime, não é isso? Exatamente isso, né? E no caso específico, até da expressão do rosto, mas ela, como ela foi ferida no rosto e tem um cabelo aqui... A expressão facial é muito importante. De qualquer forma, a sua dedução, depois de ver as fotos, na sua opinião, é que existe uma outra pessoa. Eu tenho... É improvável. É improvável. Mas a gente tem que provar que existe outra pessoa. Mas não é impossível. Não é impossível. Já teve um caso semelhante que a senhora trabalhou quantos anos de perito, de trabalho, de experiência? Com crianças assim, nossa, com crianças eu só lembro do caso daquele menino de 13 anos que supostamente matou mãe, pai, dos perseguindo. Dos casos dos policiais. Dos policiais. Sim. E tinha uma foto do menino chorando, a última foto do menino que tinha uma arma apontada na cabeça e o menino chorando. Então, mas ele não estava empunhando a arma. Disseram que ele se suicidou, mas pela foto, talvez até tenham
cortado e o menino estava chorando. Isso me deixou muito pensativa que não foi só o garoto só que matou. Ninguém se mata chorando. Fulano, principalmente criança. Um dos trabalhos mais bonitos da chamada Polícia de Investigação é o trabalho de um perito criminal. Vocês não fazem ideia. Com prova, né, Geraldo? Prova, é tudo. Exatamente. A reportagem do local do crime está pronta já, Rafael? Vamos agora a ela? Bem, vamos lá. A equipe do Balanço Geral voltou à cena do crime e também conversou com vizinhos da Raíssa e do menino de 12 anos. 5 dias já se passaram e o mistério continua. Quem e por que matou Raíssa? Balança a reportagem. A última imagem registrada de Raíssa foi bem aqui neste ponto que eu estou andando, na estrada de Perus, um pouco antes de chegar ao Parque Anhanguera, na zona norte de São Paulo. Essa imagem foi registrada pela câmera de segurança de um bar que fica aqui à minha direita. E ela revelou para a polícia que Raíssa seguia aqui o trajeto com o menino de mãos dadas. Essa imagem também ajudou o trabalho da polícia a entender que o garoto segurava uma sacola com um pano vermelho dentro e que em determinado momento ele olhava para trás. Não dá pra gente saber se ele olhava para alguém que estava seguindo ou pelo movimento dos carros. Aqui, como a gente pode perceber, é uma avenida, uma estrada muito movimentada que fica aproximadamente uns 400 metros da entrada do Parque Anhanguera. O menino e Raíssa seguiram aqui o trajeto bem pelo acostamento até entrarem nesse parque na zona norte de São Paulo. Segundo a Guarda Civil Ambiental do parque, Raíssa e o garoto foram vistos 12h25 passando pela estrada de Perus que leva ao parque. 1h20, ou seja, quase 1 hora depois, ele comunicou à administração do parque que havia uma garota enforcada em uma árvore. Imediatamente, a guarda ambiental foi chamada. Realmente chocante, né? O guarda afirma que o rosto de Raíssa estava muito machucado. Próximo ao corpo foram encontrados um chinelo, uma sacola e um tecido de TNT que, por enquanto, não se sabe se foi usado. Os objetos, né, sacola, o saco plástico, os objetos estavam próximo dela, uns 10 a 15 metros dela. 5 dias após o crime, a gente ainda encontra aqui no Parque Anhanguera, bem próxima à árvore, onde foi encontrado o corpo da Raíssa amarrado, vestígios desta crueldade. A gente pode observar aqui 2 folhas com marcas de sangue. Essa folha verde, essa folha marrom, que tem mais marcas. A Raíssa, o corpo da Raíssa, ele foi encontrado nesta árvore, neste tronco. Ela estava amarrada com as costas coladas aqui e com os pezinhos aqui embaixo. Ela não chegava a estar suspensa. Se a gente subir aqui, ó, essa área é uma área de difícil acesso por ser uma mata, um parque fechado, utilizado para a prática de esportes também. A gente encontra duas fitinhas, 2 lacinhos, né? Essa fitinha vermelha que estava amarrada junto à roupa da Raíssa e essa outra fitinha aqui, essa borrachinha branca que possivelmente a menina usava para prender o cabelo. Mas aqui à frente a gente encontra um palito de pirulito. Segundo funcionários do parque, o menino, quando procurou alguém para dar informação do que ele tinha encontrado, ele chupava esse pirulito aqui. Ele aparentava estar calmo, tranquilo e passou as informações do local onde estava o corpo da Raíssa. A perícia fez um trabalho aqui longo, extenso, para conseguir encontrar alguns vestígios, algumas informações que ajudassem na investigação. Mas uma das principais informações, que seria a arma do crime, encontrar a arma do crime, a polícia ainda não tem, porque essa arma não foi encontrada. Em um primeiro depoimento, na primeira versão, o garoto disse que teria utilizado um graveto, possivelmente um graveto assim ou um graveto maior, mas isso ainda não foi encontrado para ajudar aí a desvendar esse mistério, o mistério desse crime da morte da pequena Raíssa de 9 anos. A casa da família de Raíssa está fechada. A mãe estaria na casa de parentes fora de São Paulo. Também fomos à casa da família do garoto, que fica a poucos metros da casa de Raíssa. O local também permanece fechado. Sempre causava problema em todo lugar que ele participava, né? Em tanto um evento como esse, como o evento da escola e
na piscina, ele sempre era uma pessoa, um garoto desorientado. Aqui na rua onde as duas famílias moram e onde Raíssa e o garoto também moravam, na região do Morro Doce, na zona norte de São Paulo, ainda chocados com o que aconteceu, são poucos os vizinhos que falam sobre o crime. Eu fiquei chocada, né? Porque o meu neto estuda lá e o evento foi no fundo, assim, no estacionamento do céu, né? É terrível, né? Porque a gente fica com medo, né? Momentos antes de ser morta, a Raíssa estava com a mãe e o irmão nesse centro educacional unificado. Era dia de festa, de repente, ela desapareceu enquanto a mãe se afastou para pegar pipoca para o filho mais novo. Ninguém viu Raíssa deixando o local, mas fotos tiradas dentro do céu provam que ela e o garoto de 12 anos estavam próximos um do outro durante o evento. Andréia lembra como foi desesperador ver a mãe procurar pela filha. A mãe dela começou a gritar, Raíssa, 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 ela sumiu, já subiu no palco, pediu para os meninos estar avisando, os meninos imediatamente já começou a avisar, já começou todo mundo a procurar, a segurança da equipe do Rafa Cortes começou a dar um auxílio, sair procurando, avisando, quem viu, macacãozinho rosa, ela tem autismo, 9 anos, aí continuar as buscas. Não tinha maldade nenhuma. Criança que você simplesmente, você só olhava para ela, é a vontade que dá de você abraçar, brincar, cuidar, entendeu? De tratar com carinho, tratar com todo o amor, com a criança normal. Vanessa estava com a mãe do garoto no momento em que ele chegou. Chegou como se nada tivesse acontecido, chegou como se tivesse sido perdido e a polícia encontrado, trazendo em casa. Foi até que a gente pensou, né? Que tinha acontecido, que ele tinha se perdido, a polícia encontrou ele e trouxe, né? Depois que a gente ficou sabendo do que tinha acontecido realmente. A tia da garota, Rosimeire, contou que a mãe de Raíssa está em estado de choque. Ela está muito chocada ainda, está à base de remédio, né? A gente tem mantido ela meio que sonolenta, porque quando ela desperta, mas ela cai em desespero. Olha, é uma situação muito triste, né? Muito complicada, até porque a gente tem criança. Eu imagino a dor que a mãe dessa criança esteja sentindo agora, nesse exato momento. Aliás, ontem a gente tem uma reunião de oração em casa. A gente fez muita oração, como todos os dias, para essa mãe, que não dá para a gente pensar o que essa mulher está passando. Não tem. Renato, nós continuamos no caso, tem repórteres ao vivo lá, a qualquer momento, se a informação, uma nova informação surgir na hora aqui. Mas, enfim, o laudo da necrópsia para apontar essa garota foi abusada sexualmente, sai quando? E a motivação, né? Morreu de consequência do quê? Geralmente a polícia, a perícia dá 30 dias, a perícia do médico legal são 30 dias, mas eu acho que o delegado, se não tiver informação hoje da causa do que ela morreu, a menina, ele deve ter no máximo até segunda-feira, ele tem informação. Não tem o laudo pronto, né? Prontinho, com detalhes todos, mas tem aquela informação. Morreu disso, em consequência disso e disso. Exatamente. Tendo essa informação, ele já pode partir seguro para outro rumo de investigação. Mais uma vez, feliz em vê-la. Prazer, saúde, proteção, viu? Muito obrigado. Obrigada. Viu? Obrigado, hein? Prazer em vê-la mesmo. Parabéns. A dona Maria Rosário tem, assim, por favor, por aqui. Ela tem uma experiência gigantesca. E o que ela falou são pontos importantes. Renato, você está sempre ligado e conversando com a polícia. Qualquer nova informação, a gente volta a falar sobre o assunto. É isso aí. Ok.